Olá e seja muito bem-vindo a mais um Neurocafé Podcast. E agora a gente está na temporada 2 e na temporada 2 a gente está conversando com várias pessoas, com vários professores do PNP, para você que é aluno do PNP ou que não, ainda não é. Estamos conversando também com outros profissionais e com os próprios alunos do PNP, com os psicólogos, para que a gente tenha uma ideia de saúde mental de uma maneira integral. O objetivo da temporada 2 é a gente expandir nossa visão de psicologia, de neurociência e de saúde mental para a gente entender um pouco de todas as perspectivas que a gente precisa para que a gente literalmente consiga construir um mundo mais saudável, pensando em saúde como um todo. E hoje eu estou aqui com o Antônio. Bem-vindo, Antônio. Obrigado pelo convite. Alguns já me conhecem do próprio curso. Nós temos a ideia de inter e multidisciplinar, né? A gente acha que as várias profissões têm que se encontrar e se apoiar justamente tanto na saúde física como na saúde mental, que é uma integração que existe e a gente não pode separar. Mas estou muito feliz de poder estar aqui com a Franciele. A gente sabe todo o trabalho, todo o desenvolvimento dela e toda a admiração que a gente tem mutuamente um pelo outro, porque a gente sempre busca um equilíbrio entre o físico e o mental e a gente procura ajudar as pessoas nesse desenvolvimento aí. É isso mesmo. Para quem você ainda não conhece, eu vou pedir para o Antônio se apresentar. O Antônio, é difícil eu chamar ele assim, porque é uma pessoa que me conhece desde que eu nasci. Antes de nascer. Antes de nascer, né? E o Antônio que eu chamo de Toninho, mas só eu, né? Vocês não podem, tá? É médico. E ele tem sido meu médico até remotamente. A gente fazia consulta remota desde sempre, né? Antes da telemedicina. Antes da telemedicina já tem todo o meu histórico, meu, da minha família, de tudo. E eu chamei ele aqui, ele dá aula para o PNP em alguns módulos, sempre que a gente precisa falar de saúde mental integral e falar de cérebro e intestino, né? Que é hoje uma das tuas especialidades. Toninho, se apresenta um pouco só para quem não te conhece, te conhecer, e aí a gente já começa a conversar mais. Eu vou falar um pouco resumido. Assim, eu tenho 40 anos de formado e nessa jornada eu fui agregando, e não mudando de profissão, mas agregando terapias, agregando práticas, que culminou na medicina integrativa. Então, eu fui o primeiro a ter um curso de pós-graduação em medicina integrativa nos anos 90, mas era muito precoce, as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Hoje todo mundo faz integrativa. Eu tenho um consultório onde eu desenvolvo. Eu sou presidente atual da Associação Brasileira de Medicina Integrativa e Biorregulação. Nós tivemos um simpósio há poucos dias com a presença da Franciele. Ela fez a abertura do simpósio e é sobre ansiedade e depressão, mostrando as várias práticas integrativas com farmacêuticos, com psicólogos, com médicos, que têm uma visão mais interativa com a gente, de mostrar como que a gente pode integrar as várias práticas e principalmente o corpo e mente. Então a gente teve até uma aula só de probióticos, que é justamente essa questão do cérebro e intestino, que hoje a gente fala muito em psicobióticos, principalmente o lactobacillus rhamnosus, que tem trabalhos mostrando como que você consegue melhorar essa questão mental junto com a física. Com lactobacillus. Né? Você sabe que eu voltei de um congresso agora, que eu fui o último, esse mês ainda, que era um congresso de psicopatologias em Milão. E um dos pesquisadores era brasileiro, Ivan Maranhão. Não vou lembrar o nome dele inteiro. E ele é um dos pesquisadores que está na Alemanha, porque na Alemanha as pesquisas de intestino, né? Depois, até se você souber por quê, você nos explica. E ele está lá no Instituto Max Planck e eles agora acabaram de descobrir exatamente a ligação dos lactobacilos com o processo depressivo. E aí, em ratos ainda, né? Tá os experimentos. E o contrário também, né? O processo depressivo aumentando a quantidade de lactobacilos e a permeabilidade intestinal. E aí eles conseguiram agora entender exatamente o que acontece, que é da diminuição de número de... E é interessante, né? Porque eu escutei a palestra dele, muito boa, porque a gente precisa de comprovação.
Mas eu saí da palestra e falei assim, mas o Toninho já sabia disso há muito tempo. Ele me prescreve lactobacilos há não sei quantos anos. Mas essa que eu acho que é uma questão da gente falar também, né, Toninho, da saúde mental, cérebro e intestino, porque assim, são coisas que a gente já sabe, talvez empiricamente, e com alguns estudos também há muito tempo. Mas a gente não leva isso a sério. O Brasil ainda está atrasado, eu acho, quando a gente fala de que saúde mental é saúde intestinal. Porque eu lembro que até ano passado, os psiquiatras riam disso. Riam de literalmente falar assim, isso daí é uma falácia. E agora não dá mais para rir, porque saíram muitos estudos, né? Então, eu queria que você começasse a contar um pouco disso pra gente. Você esqueceu de falar que você é cirurgião também e Sim. ortopedista, né? Também. Não cabe no podcast de hoje essa apresentação. Isso é verdade. Eu não deixei a cirurgia, né? Eu não deixei a cirurgia ortopédica, mas fui integrando. Por quê? Eu vou fazer só uma parte que tem a ver com o intestino. A gente vê muito casos de dor, todos devem ter algum momento da vida, tem uma lombalgia, né? Uma dor lombar. E na grande maioria das vezes, essa dor lombar tem relação com o intestino também, né? Então, quando a gente fala da integração, de você entender isso, e a gente tem essa ideia que nem se falou antigamente, né? A gente tinha de sabedoria popular que a pessoa estava enfesada, né? Que era classicamente cheio de fezes, né? O que esse enfesado te deixa deprimido, te deixa raivoso, te deixa inseguro, né? E essa questão de você ter a dor lombar associada faz com que muitas vezes você toma anti-inflamatório e a dor continua, né? Então, se você não entende por que a pessoa está controlando esse intestino, como você mesmo coloca muito no programa, essa relação do sistema nervoso autônomo, o equilíbrio entre simpático e parasimpático, que é fundamental. A gente precisa do simpático para viver, para progredir, né? A gente precisa de um pouco de ansiedade para realizar os projetos. Mas a gente precisa de equilíbrio do vago, né, do parasimpático, principalmente do nervo vago, justamente para modular essa velocidade, modular essa ansiedade, para a gente poder ter um equilíbrio. E o intestino, isso já tem alguns anos, mas, que nem se falou, não é tão divulgado, ele tem dois fatores interessantes que eu acho que é bom firmar, que é assim, a gente tem um receptor de TSH no intestino. E normalmente o receptor de TSH, que é o hormônio da hipófise que atua sobre a tireoide, ele deveria estar só na tireoide e ele está no intestino também. A gente tem as células entéricas, que são as células enterocromafins, que produzem, dependendo do trabalho, de 70% a 80% dos neurotransmissores. Então, assim, já mas existe. Mas aí sabe o que as pessoas falam, Toninho? Mas né? os neurotransmissores não são produzidos, do cérebro não são produzidos no intestino, né? Uma vez eu fiz até um post falando sobre serotonina, que é produzida no intestino. Tá, mas não é essa via tão direta, essa sensação de que, não, se é produzida aqui, só é usada aqui. E eu acho que é isso que a gente precisa entender como saúde mental, né? O que é produzido no intestino não fica no intestino, vai pro teu corpo inteiro, inclusive pro teu cérebro, né? Para que você tenha saúde e funcionamento. Não é Las Vegas, né? Não. Por mais que a gente ache que seja que fica acontece, que acontece não em Vegas, acontece. que fica em Vegas, não é. O intestino, ele tem toda uma interface com o ambiente, né? O que a gente tem, você lembra que eu mostrei lá na aula do sistema nervoso, no simpósio, ele tem uma interface com o ambiente. Então, assim, o que desarmoniza a gente é o ambiente. Então, o que eu coloco para dentro de mim, o que eu vou processar e o que eu vou devolver para o ambiente, vai depender disso. Sim. Se eu recebo ideias boas, que nem você está fazendo, se eu estou promulgando a saúde, se eu estou promovendo uma saúde melhor, se eu estou promovendo essa interatividade, eu vou trazer o bem para a humanidade. E vice-versa, né? Se eu faço coisas ruins com as coisas ruins, eu vou acabar. Então, se a minha semente é ruim, o resultado é muito ruim. Porque o intestino, eu já comentei outras vezes, ele tem 300 metros quadrados. E às vezes é difícil para a população. 300 metros quadrados? Eu não sabia disso. 300 metros quadrados. Gente! A mucosa respiratória é 100 metros quadrados e a pele é 2 metros quadrados. A pele então, eu sabia, assim, agora o intestino que 300... Então, o que acontece? É difícil a pessoa entender como uma coisa dentro de mim é externo.
Sim. Então, se você não cuida bem, como é que você vai ter uma resposta disso? Como é que você vai fazer alguma coisa mais interessante ou não, né? Então, esse cérebro-intestino tem a ver cérebro-interface com o mundo, com o ambiente, mas o intestino também é uma grande interface. Então, no congresso também nós abordamos isso da teoria geral dos sistemas, que a gente é um sistema aberto, né? E esse sistema aberto, ele recebe informação e o sistema tem de se adaptar. É interessante que a teoria geral dos sistemas, ela foi criada, né, ou foi proferida por um biólogo, mas a biologia não aceitou tão bem como a administração. Então, hoje você estuda a teoria geral dos sistemas, sistemas Do Peter familiares, Senge, uma isso coisa. mesmo, sistemas orgânicos. Mas foi o Bertalanffy que começou, que era um biólogo, né? Então, você fala, o quanto que a gente tem, né? Então, é aquilo que você falou, cada vez mais a gente tem trabalhos, né, nos moldes da medicina baseada em evidências, que hoje não está tão evidente, mas a gente vê que cada vez você tem mais importância de você ter essa experiência e a gente confirmando isso. Sim. Né? Você comentou, estou emendando, né? Estou olhando o papagaio, mas Vamos tentando lá. responder todas as suas perguntas, né? Da Alemanha, o que acontece? A Alemanha, junto com a microscopia eletrônica na década de 70, tinha um pesquisador que era o Dr. Pischinger, que estudava muito a matriz extracelular. E a gente tinha a ideia que a matriz extracelular era um tecido de recheio, e o Dr. Pischinger comprovou nos trabalhos dele, ele demorou 20 anos para escrever um livro, não é que nem a gente que escreve em um mês, e me mostrou nessas pesquisas de quanto que era importante a matriz do ponto de vista imunológico, do ponto de vista nutricional, e justamente esse desenvolvimento que fez entender como funciona essa parede intestinal. Sim. E uma coisa que era difícil, que você falou, os psiquiatras mais antigos, mais resistentes, que a gente sempre tinha uma ideia que o cérebro, para começar, não era neuroplástico. Hoje você aceita a neuroplasticidade. Posso falar que você já morou em Londres. Sim. E os motoristas taxistas de Londres, eles tinham um cérebro diferenciado no tempo que não tinha GPS. Sim. Né? Então, foi comprovado hoje a neuroplasticidade, como também foi comprovado que a nossa barreira hematoencefálica, que a gente já achava que era um super escudo, não é mais. E que a vida moderna também enfraquece muito, né? O que a gente põe para dentro, sim, não só de alimento, né? Eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa frase do sistema aberto, porque eu acho que isso nos dá uma perspectiva de que a gente não é um casulo e não nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu sei que existem muitas questões da teoria da personalidade, mas eu, como neurocientista, tenho um pouco de resistência à questão da personalidade ser uma coisa que te permanece. Eu sei que por traços genéticos a gente tem características que permanecem, né? Uma genética que vai nos predispor a mais ou menos estresse, problemas mentais, problemas de saúde, mas ao mesmo tempo, como nós somos um sistema aberto, não tudo, mas grande parte das coisas é mutável, para o bem ou para o mal. Então, eu acho que isso é bom, porque mesmo que eu esteja muito mal de saúde ou de saúde mental, existe a possibilidade de eu reverter pelo menos pouco desse quadro, dependendo do que penso, do que faço, do que como, né, de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes o estrago é muito grande, e aí ela vai precisar de mais tempo para a gente reprogramar esse corpo, esse cérebro, né? Mas essa ideia da gente ver nós como uma coisa só, eu acho que é fundamental, né? E um aspecto é isso que você falou mesmo. Eu sozinho, mas eu com os outros. Né? A gente é um ser social. E eu sempre brinco, né? A Franciele já sabe disso, falo, eu consigo ver a sua camisa suja de macarrão e você vê a minha. Dificilmente eu vejo a minha. A sua, que não consegue né? passar. E é aquilo que vocês têm muito em psicologia de projetar a sombra, né? Não é o outro, né? E eu converso com alguns pacientes mais abertos, assim, lógico, pacientes mais antigos, sobre essa sombra, né? E sobre a vitimização, né? Então, eu não vou bem no trabalho porque eu não tive a sorte de ter um trabalho, não vou bem no casamento porque eu não achei a pessoa certa. Não assume a responsabilidade, né? É uma ingenuidade de criança de achar que deixou o chinelo virado de cabeça para baixo, o pai vai morrer, né? Eu falo que é uma ingenuidade misturada com onipotência, né? Sim. E isso a gente percebe muito nos pacientes com obstipação crônica ou com colite.
Que tem o intestino preso E ou tem uma a colite, maneira de ele tem funcionar. um solto em excesso, Sim, né? a falta de tentar equilibrar e quanto que você agride com isso, A né? você mesmo. Ou seja, é uma crença de vida, porque é aprendido, né? Eu ia até falar. Porque quando a gente tem grande parte da população, inclusive psicólogos da área da saúde, muitos da área da saúde, com esse pensamento, né? É um pensamento de Gabriela, né? Mas de que eu não tenho o que fazer se eu já não estou bem ou se a minha vida não vai bem. Só que, ao mesmo tempo, isso é algo que nos foi ensinado, né? A gente não nasce com esse tipo nem capacidade de pensar isso. A gente nasce pensando vir para o mundo, né? Então, o quanto que a gente vai sendo moldado pela infância e pela adolescência, aquilo que dizem que eu tenho que ser. Ou seja, a gente também produz isso nos outros, né? Mesmo como médicos, como psicólogos e tudo. Então, também o quanto que. Eu acredito que a pessoa que não consegue melhorar, a questão minha da saúde é que ela tem muita coisa para poder melhorar. Só que a vida inteira ensinaram ela que não é dela a melhora. É de uma outra pessoa, ou ela tem que aceitar o confim da vida dela, ou até a dor. Acho que tem muita dor crônica, né? Que vem disso Sim, também. e acaba se identificando com isso. Eu tinha tive um professor que foi importante na minha vida e na vida de outros colegas médicos, que era o professor Walter Edgar Maffei. Você estava falando de psicopatologia, ele era neuropatologista há 50 anos, né? Eu formei há 40, mas ele já era 50. muito mais tempo que eu. E ele fez estágio na França, tudo, e uma coisa que ele comentava comigo, que ele ficava, Antônio, ó, porque eu queria enquadrar as patologias, Que é o que a gente aprende. os pacientes nas patologias, Uhum. né? E eu queria entender por que isso funciona no corpo, por que não funciona no corpo. E ele falava para mim, Antônio, físico-química, super legal você estudar bioquímica, biofísica, mas, felizmente ou infelizmente, no nosso corpo só funcionam as leis biológicas. E a lei biológica é justamente É essa tudo isso. integração do cérebro, de tudo como que você está fazendo, né? Uhum. E às vezes a gente fica tentando repartir. Eu acho que muita gente fala, cartesiano, Descartes, você vê separado, mas assim, a gente não vê o pensamento inteiro. Você Sim. separa, entende e junta, né? É. A gente parou na metade, né? E muita gente tem uma ideia diferente do integrativo, que é o contra o convencional. Não é, E não né? é Ele é isso. a É partir você do, né? juntar o melhor do convencional Uhum. e o melhor do desenvolvimento que você tem de estudos e outras visões, né? Eu não sei se você já comentou no podcast ou nos cursos, mas para mim aquela fábula do elefante é fantástica. Não, qual né? é a fábula do elefante? Tinha uma fábula que falam que é persa ou hindu, né? Mas você colocar no Google 7 cegos e elefante, você já tem uma imagem. Era uma cidade que era famosa por ter 7 sábios que eram cegos e eram considerados os mais sábios da humanidade. E chega um elefante na cidade e vão os cegos conhecer elefante, né? E cego, todos conhecem, né? Isso é um copo, estou segurando, Sim. imagina se vai falar num copo. E aí um cego está palpando a pata do elefante e fala, uma árvore. O outro está palpando a tromba, fala, que país que você vive? É uma serpente. E outro está palpando a presa, fala, não, é a lança, vocês dois estão errados. E cada um, na sua visão particular, correta, real, tinha razão. Aí chega o 7º cego, que era o sábio cego eremita, que não aguentava tanta sapiência junto. E ele viu a confusão, um falando que era isso, fazendo aquilo. Ele pediu para o guia do cego, né, o guia dele, desenhar. Ele palpou e falou, todos estão certos, todos estão errados. A moral da história é que a verdade está nas partes. Sim. Mas está no todo. Mas tá no todo. E quando fala de saúde mental, não tem como, né? Não tem como. Eu acho que agora, depois do Covid, as pessoas começaram
algumas, né, a ficar um pouco mais atentas à questão da saúde mental versus um resfriado. Tudo bem que a gente, né, mas ele não deixa de ser um resfriado. Que é uma coisa que agora a gente tem muito estudo publicado da questão do quanto pessoas que têm resfriados têm um humor depressivo e às vezes tem diagnóstico de depressão e estão tomando antidepressivo sem melhora. Mas Isso para mim é uma coisa assim, porque se a pessoa não, a medicação para depressão, para ansiedade, ela é muito boa, mas é muito boa para 50% das pessoas. E quem não melhora, por que que a gente continua medicando, né? a gente tem, mesmo não sendo psiquiatra, né, eu gosto de medicina, né? A gente sabe que existe uma depressão refratária antidepressiva. E o que eu acho que acontece no Covid agora, que as pessoas começaram a pensar em saúde mental, aí eu vou entrar na sua área, que a gente acaba quando falta. Então, eu só dou importância agora, por exemplo, em São Paulo, que teve o grande apagão, está faltando luz. Ah, nossa, eu uso luz, né? Faltou gasolina. Ah, é mesmo. E com essa questão do Covid, que eu comecei a perder memória, que eu precisei dela, agora está faltando. Então tenho que ver a saúde mental. A saúde mental é. Então, a gente sempre trabalha pela falta. E, infelizmente, eu não sei da onde, eu tenho uma sensação que existe... Antes a gente falava, enfim, em termos de filosofia, né, de romanos, de gregos, de pão e circo. Hoje, infelizmente, a gente está sendo vítimas de uma cultura do medo. Né? Então, esse medo que está incutido faz você responder de maneiras muito inesperadas, às vezes. Né? Você vê atitudes... teve alguns dias atrás, acho que todo mundo na internet deve ter comentado, sobre uma criança que entrou na mini fazendinha. E aí alguns colegas ficam discutindo, não, é psicopata, não é transtorno. Mas, assim, o ato foi cometido, né? Sim. Aí a gente tem um artista subconhecido que quebra o apartamento inteiro, você não sabe se caiu, se foi jogado, o que aconteceu. E tudo que a gente tinha estudado de filosofia sobre a jornada do herói, hoje eu vejo que existe a jornada da celebridade. Né? Se eu sou célebre, eu sou perfeito. Sim, posso fazer um monte de coisa errada, inclusive, que não vão achar que eu tenho nada. E aquilo que a gente estava conversando no outro dia sobre o parecer, né? Parecer bem. Parece, eu falo, poxa, mas como assim? Estava tudo bem? Por que aconteceu isso? Sim, né? É muito difícil. Por isso que eu acho importante esse trabalho que você vem fazendo de formar as pessoas, né? E essa integralidade da formação. Né? Porque a gente precisa ter uma soma, né? Precisa entender que não é só intestino, não é só cérebro, não né? Não é só atividade física, não é só meditação. Eu preciso... É uma série de coisas, né? Você sabe que eu sempre fiz artes marciais, eu sempre gostei muito de artes marciais, e tinha um monge chamado Bodhidharma, que era muito interessante. Ele que começou esses Kung Fu, todas as artes marciais, por quê? Ele precisava meditar, ele ia dar as técnicas de meditação para os discípulos, e ninguém aguentava. Então, o treino físico, né? O treino físico era para você poder meditar depois, meditar que é o yoga, ele serve para isso. Você poder fazer. Então, assim, é o treino, né? De a gente chegar na iluminação, de chegar no equilíbrio, né? E isso que falta, né? Então, para mim, o termômetro que você estava falando, estou bem ou estou mal, é uma... Seu intestino está funcionando? Sim. Você está dormindo bem? Que é o primeiro. Mas até a questão do intestino está funcionando, né, Toninho? Eu tenho a impressão, pelo menos pelo lado da psicologia dos nossos pacientes, essa é uma pergunta que o paciente sempre diz sim. Sim. Porque ele tem uma referência de intestino que da vida dele. Então, se sempre funcionou ruim, tá sempre ruim. Tá funcionando, né? E também essa questão de não olhar para o nosso corpo como uma ferramenta de saúde, né? A gente ainda não, nem para o nosso cérebro, né? Então, eles não sabem, as pessoas não sabem se o intestino delas está funcionando, se elas têm enjoo. Isso é uma das coisas que eu fazia de dever de casa. Eu falo para as minhas alunas, dever de casa, você vai perceber se você sente enjoo. Porque, com certeza, pelos sintomas de ansiedade que você tem, você deve ter enjoo. Como é que você não está enjoado o dia inteiro, da ânsia mesmo que a ansiedade causa? E aí a pessoa fala, nossa,
parece que o enjoo nasceu, não, é porque a cabeça dela estava em outro lugar, né? Então, até isso as pessoas não sabem, que o intestino dela não tá bem, né? E aí, como que você hoje vê de outra maneira? Tá bem, doutor, tá ótimo, né? Minha família mesmo perguntou tudo ótimo, maravilhoso. E não tá, a pessoa tá toda quebrada por dentro e por fora, mas ela não tem ideia de que aquilo é disfuncional, né? Quais são outras coisas que a gente Não, precisa olhar? a abordagem que eu tenho, porque é aquilo que eu te falei, independente da idade, o comportamento é infantil ou adolescente, Uhum. né? Como é seu intestino? Normal. O que é normal, né? Normal. Normal. Não, é normal, uma vez por semana, normal. Meu Deus, uma vez por semana não é normal. Não, e a gente tem o que a gente tinha na. Eu fiz gastroenterologia na faculdade do Dr. Pontes, que era uma sumidade que começou a medicina psicossomática. E a gente, naquela época, já tinha esses conceitos, né, da medicina psicossomática atuando no aparelho digestivo. Mas que ele falou, mas não tinha trabalho. O Dr. Pontes tinha uma observação clínica, ele dava uma aula para a gente de nutrição, que a gente achava o máximo, mas ninguém seguia até hoje. Uhum. Né? Porque em toda a patologia, toda a medicina, ou na psicologia também, talvez um pouco menos, que não tem tanto físico, mas a gente observa muitos sinais e sintomas. Sim. Né? Então, na medicina chinesa, o fasces já mostra Os sintomas. que órgão que você está fazendo, Tanto precisa que tem a questionar. espinha, né? Onde nasce a espinha tem a ver aí com o que tá ruim se no é mais teu... fígado, se é mais hormonal, se é mais isso. Então, assim, o corpo tenta te mostrar porque a gente tem vários microsistemas. Então, tem um microsistema na íris, eu tenho um microsistema na língua, tenho na mão, tenho na orelha. Sim. Então, Que não é somática, são né, Toninho? fatores... Ela é naquele momento, não é porque você deixou de Exatamente. sentir, é porque você tá fazendo em excesso. Exatamente. Né? E entra nisso que você estava falando do ambiente da informação, onde eu tenho um excesso de informação. Então, hoje eu sou ignorante porque eu tenho muita informação. Entendi. Né? E isso, você fala, puxa, mas como que eu estou digerindo, né? Por que eu tenho que comer tudo isso? Por que eu não vou comer? Né? Porque existem duas questões básicas, né? Eu sei que eu não coloquei na apresentação, mas também fiz nutrologia. Eu não gosto de falar muito, Não porque vai parece que dar eu pra fui... falar Não, que tudo eu que fica muito fez. assim, você vai falando um monte, e fala, mas não tem importância, Sim. né? Foi a minha formação só. Disso de pessoas que têm a monotonia da alimentação, que acaba estragando o intestino e também o cérebro, porque você fala... tinha umas piadinhas bobas antigamente, né? Que... Mas essa monotonia, às vezes, tem na alimentação e a gente não consegue mudar esse estilo e não consegue mudar a saúde. Uhum. Então, a gente tem alguns amigos nutricionistas que comentam que o paciente comeu a vida inteira pão, manteiga e café com leite. Aí você fala, olha, vamos fazer um omelete, vamos pôr uma fruta. Ah, não aguento mais, faz uma semana que eu estou comendo isso e não aguento mais. E que é necessário. Mas aquela prisão que você falou, eu já conheço, né? Eu estou num cheiro ruim, eu estou num lugar ruim, mas eu já conheço, não quero experimentar o novo. Por isso que eu falo que a cultura do medo paralisa muito a gente, e isso que a gente tem que trabalhar melhor. E a outra coisa é o gourmet, né? Eu quero sempre comer de tudo e comer... E, de novo, lembrando Descartes também, porque ele era francês... Mas o gourmet também é ruim porque é o comer de tudo? Não. O gourmet que eu falo não é o gourmet francês, onde você come pequenas coisas várias vezes, que esse é o gourmet. Eu falo do gourmet do quilo, onde eu tenho 10 pratos, eu quero experimentar um de pouco cada. de cada coisa. Não, estou diversificado. Então, às vezes a gente fala, olha, né, para alimentar a flora intestinal, eu tinha que comer 30 alimentos diferentes, no mínimo, por semana. Você vai pôr na ponta do lápis, é muito difícil você fazer isso. Mas você fazer uma variedade, entender... Uma coisa que eu batalho com essa questão do cérebro e do intestino com os pacientes é que eu falo, qual foi a última vez que você sentiu água na boca com o cheiro do alimento? Antes a gente ficava, nossa, o que você está cozinhando? Está me dando água na boca, ou seja, eu salivava. O meu estresse diminuiu a saliva, dificulta a minha digestão, dificulta o intestino. Porque o meu comportamento é aquele que você falou. Então, comportamento ansioso. Eu sento na mesa, eu falo, o que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois?
E aquele momento do estar presente na alimentação, na nutrição, se perde e o cérebro vai junto, né? Você acredita que isso tudo e até as patologias médicas hoje que você pega de dores crônicas, elas estão ligadas ao estresse alto? A gente fala que todo processo inflamatório É um processo de alto é um cortisol. protónio simpático, tônico e ácido. Uhum. Então, hoje, quando você fala em acidez tissular latente, um processo inflamatório que às vezes alguns colegas não aceitam muito, né? Falam, não, isso não existe. É simplesmente, você pega o braço, você aperta, está dolorido. Como você não está inflamado? Tá inflamado. Você pede bioquimicamente, tem reações bioquímicas inflamatórias. E aí a gente tem uma tendência a falar, não, deve ser do dente, deve ser alguma infecção que você teve, alguma infecção escondida, e a gente não entende que aquele corpo está desequilibrado. É o corpo está né? desequilibrado, né? O corpo está E desequilibrado. aí o cérebro também, Sim. né? Então, o que veio primeiro, não dá nem para você saber às vezes o que veio primeiro, né? Se foi o cérebro que foi... Eu sempre tinha que nem tu fala com o professor Pontes, lá da medicina psicossomática, e eu tive também um psiquiatra, que era o professor Teixeira Lima, que dava aula na faculdade para mim, que eu fiz PUC, né? Você também, são filhos da PUC. E o Teixeira Lima, ele dava aula de psiquiatria e psicologia médica. A gente era uma das poucas faculdades nos anos, né, no início dos anos 80, no final dos anos 70, que tinha disciplina psicologia médica. E ele diferenciava a psicologia médica da psiquiatria. Ah, é? Sim. E o que era Porque psicologia médica? de você entender os fatos psicossociais fatores. e não medicamento. É porque a psiquiatria, Fazer. infelizmente... A psicologia também é um pouco assim, ela é preditiva ainda, né? Ela vai olhar pro DSM-5. O que é que você tem do DSM-5? O que a gente está tentando mudar, né? Hoje, eu de neurociência, assim, não tem como uma pessoa ser só um quadro de sintomas. Eles são essenciais para você saber, pelo menos, que aquilo é uma patologia, né? Mas, assim, não tem como a gente tratar uma pessoa procurando sintomas que fecham o critério. O que está acontecendo com essa pessoa, como que ela funciona, né? O que tem na vida dela aí que está inflamando ou não. Eu fui professor de homeopatia há muito tempo, né? E quando eu estava fazendo mestrado, a gente fazia mestrado e dava aula também. E era interessante porque eu fazia com meus alunos, era proibir eles, por um mês, de receitarem ou de prescreverem o medicamento que eu estava dando aula. Por quê? Para eles olharem. Você vai contando uma história, o Zezinho tem isso, Maria tem aquilo outro. E pegava um sintoma e já era o remédio. Era o remédio. Por que acontece isso? Essa insegurança, isso a gente vê com as crianças também, querer dar apelidos, né? Eu te dei o apelido. Eu sou o seu dono. Curei. Eu faço isso, né? E isso vem da bíblica, já do Adão. Se eu dei nome para todos, eu sou dono de todos. E isso que as pessoas hoje tentam fazer isso, né? De você dar nome. Então, o que acontece na patologia? Eu estou passando mal, não sei o que você tem. Eu não sei o que eu tenho. E a gente vai lá e fala, não, você tem aqui, ó, CID tal, DSM tal, eu sei o que você tem. Sim. Sabe? Então, a gente tem aquilo que você falou. A gente tinha essa dificuldade porque a linha que a gente seguia na PUC naquela época era uma linha mais europeia de escuta, de exame físico, e não de números, que é uma característica mais da medicina americana. Sim. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, eu tenho a patologia. Eu tenho 5, 6 pontos, eu tenho a patologia. E, no aí entanto, a gente tenta robotizar. Mas uma coisa assim que para mim é inconformável, assim, é que a gente tem 50% de pessoas que não melhoram. E por que a gente está continuando a desenvolver mais diagnóstico? Entende? Assim, não fecha na minha cabeça isso. Por isso que eu estudo tanto, porque eu falo, gente, não é possível. E acho que aqui no Brasil ainda as coisas demoram muito para chegar. Muito. E às vezes chegam e as pessoas ainda refutam, enfim, porque a gente tem todo um sistema, né? Existe uma questão política por trás do que a gente aprende na universidade. Mas, assim, a gente, na verdade, acaba que tem profissionais da saúde mental e física que muitas vezes a gente está gerando doença. E isso, para mim, é um crime. Não dá. Por que a gente não está olhando para o outro lado, né? Aí, em psicologia, por exemplo, é assim, você segue a abordagem... O que interessa a abordagem que você segue?
Interessa se você estudou, você se formou, você continua estudando, você consegue investigar o que uma pessoa tem. É isso que a gente deveria estar buscando em saúde, né? E multidisciplinaridade, né, Tony? Porque assim, Sim. não é só da cabeça. Quantas pacientes mulheres eu já atendi, eu falei assim, você não tem nada. Marcelo, mas eu não tô bem. Eu sei que você não tá bem. Mas psicologicamente, você não tem uma doença. Você tem uma vida desregrada. Tua vida, a gente vai precisar arrumar a tua vida, não tua cabeça. Isso é outra coisa. Mas daí a gente tem que ensinar essa pessoa, ajudar ela a arrumar a vida dela, né? Ou você vai precisar arrumar a tua alimentação. Você vai precisar ir no médico, porque eu acho que teus hormônios... Com certeza, teus hormônios não estão bem, Sim. né? Sim, o que a gente tinha nessa época da homeopatia também, algumas colegas médicas, né, ficavam bravos comigo, que eu falava que o melhor período para você avaliar um medicamento homeopático era no pré-menstrual. Ah, você está chamando de louca? Não, você está mais liberado. Eu consigo ver o seu âmago, o que você tem no fundo, né, do que Quando você está essa tentando prisão, controlar. né, que a gente vê por causa de toda essa educação restritiva, né, hoje é uma mulher, eu acho que, felizmente, né, você sabe que eu vivo num harém, de empoderamento, né? De poder, porque era uma limitação, né? Então, era aquela musiquinha da bailarina, não solta pum, não tem cheiro, não faz nada. E tudo isso vem com esse Com a mulher se comportamento restrito e a mulher não pode pensar. Não. Hoje ainda acontece. A gente teve aqui em São Paulo, você não deve ter sabido, de lá uma discussão entre dois candidatos, uma mulher e um homem candidatos a prefeito, sobre falando que a mulher inteligente não vai votar em mulher. Então, até hoje, tem essa limitação. Então, esse cérebro, ela fique contida, fica mantendo e congelando, né? Até uma das questões é o que, para mim, que estudo esgotamento, que é o pré-burnout, que não existe, mas que existe, né? Isso veio por causa dos estudos da mulher. Porque quem é que esgota mais? A mulher, por causa disso. Porque ela fica calada, ela não tem... E aí, ela, o que você tem? Nada. Ela só não tá dando conta da vida dela. Que mulher que vai dar conta da sua vida, né? E ainda ela não pode nem reclamar, pedir ajuda, né? Porque tem muitos pratos para organizar. Então, para mim, hoje, o esgotamento... Por que não querem estudar esgotamento? Porque vai ter que mudar o mundo se estudar esgotamento. A gente vai ter que mudar a maneira que a gente faz tudo. Cria os filhos, apoia as mulheres, dá voz ao que a gente acha que é frescura. Né? Não é, a pessoa está esgotada. Eu mesmo, que eu falo que eu comecei a estudar esgotamento por causa de mim mesma. Né? Mas porque a gente começa a se auto-observar, né? Sim. E às vezes vai acontecendo isso. Meu, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E eu brinco que são... Tinha um mestre antigo que ele falava para mim assim que o karma era um caminhão e o dharma era um túnel. E desgovernado que você ia batendo para lá e para cá, mas a gente vai chegar no final, a gente vai morrer. Mas como você faz o seu caminho até lá, essa é a parte que importa. Sim, né? Não é onde você chegou. Então, você observar, que nem se comentou, sabe, puxa, arranhei o braço, puxa, não fui hoje no banheiro, tô com sinusite. São pequenos sinais que a gente consegue entender o quanto que eu estou satisfeito ou insatisfeito. Que existe uma disfunção, né? No eu corpo chego e no na meu vida. trabalho, começo a espirrar. Ah, não, é do ar, não, é do vento. Gente. Não tá legal, né? Tá. Chego em casa, tem dor de cabeça, né? Quer dizer, que não tá dando para suportar aí dentro de casa, né? Que tá te dando, que na verdade é um sintoma. De estresse alto, de cortisol, de ansiedade, gente, não é um sintoma místico. É um sintoma corporal, mas que a gente não sabe. A gente só lê a superfície do sintoma, né? E tem isso, né? Hoje até melhorou, mas o que a gente tinha antigamente, tá com depressão, vai lavar o tanque de roupa lá. Vai arrumar. Não é só antigamente, Toninho. Continua. Eu escuto isso toda semana, sabia? Que depressão é falta do que fazer, falta de trabalho. Mas é a maioria... E mesmo assim, não é porque a pessoa tem preguiça, né? É porque ela está deprimida, porque a vida está muito difícil. Mas a grande maioria não é, né? Então, vamos pensar aqui para a gente ir encerrando algumas coisas para que as pessoas... Porque quem é meu aluno vai ter mais essa facilidade de fazer essa leitura, né? Para quem não é e para quem também não é da área da saúde, para que elas possam perceber a si e aos pacientes. Esses sintomas físicos que se repetem, eu acho que eles são um sinal de inflamação ou de disfunção corporal. Sim. Que tem uma questão mental aí. Sim. Né? E a gente fala hoje que não se aceitava também a neuroinflamação, né? Sim.
Que O bom que cérebro estão acertando. inflama. O cérebro inflama. Cérebro Começou inflama. com os estudos da depressão, inclusive, Sim, né? E com o justamente Alzheimer isso, também, e né? como você consegue modular. E hoje tem muito estudo, por exemplo, com a cúrcuma, ajudando nesse processo Que inflamatório inflamatório, crônico, né? né? Então, cada vez mais a gente tem. Mas eu acho que, assim, a principal mensagem, né, que você fala, olha, puxa, você como médico que orienta, é o auto, né? Autoobservação, Autoobservação. autocuidado e procurar ajuda. A gente é um ser social, não faça nada Sozinho. sozinho. Aí as pessoas têm vergonha, principalmente as Sim, mulheres, porque é mas como se ela não tem. estivesse dando conta. Mas você vai, se acontece isso. Infelizmente, pacientes reclamam que foi no médico e ele não queria saber, para não escolhe um sintoma, não fala todos para mim. Não, mas ainda é assim, Sim. infelizmente. Então, eu acho que o auto, né, o autocuidado, o auto-observar. Então, uma coisa que eu fazia com as minhas filhas, que você conhece muito bem, eu punha elas na frente do espelho. O que você está vendo? Quem que é essa pessoa? O que você está fazendo? Qual que é a tua individualidade? Porque é difícil, às vezes, a gente saber o nosso tamanho. E eu coloquei elas e oriento os jovens, por exemplo, a fazer artes marciais. Artes marciais para brigar? Não, é para ter limite. Do corporal. O outro te ajuda. Onde eu chego? Qual é o meu tamanho? Até para não cair burnout Então, ou também para não se emocionalmente. prender na vida. Eu Sim. poderia ir mais do que eu estou indo. Estou fazendo. Eu acho que esse autocuidado é fundamental. Ele empodera. Tem alguns países, né, que as crianças têm benefício de artes marciais, né, por conta de saúde mental e saúde física. Sim. É porque estão muito mais avançados, né? Mas até para a gente ir pensando nisso também, né? Então, esses sintomas que se repetem, eu acho que daí, lado psicológico, até as reclamações que se repetem junto com os sintomas. Isso é difícil a pessoa fazer sozinho, né? Mas assim, se todo dia eu tô inchado, não é normal, né? Eu não sou uma pessoa inchada, eu sou inchada. Não, a gente está inchado, talvez há muito tempo, por alguma inflamação, né? Ou se eu tô sempre irritado, também não é normal, gente. As pessoas não têm o temperamento irritado por natureza, né? Algumas pessoas são mais dinâmicas do que as outras, mas a pessoa nasce irritada? Não nasce irritada, né? O que está acontecendo? Que mais, Toninho? O intestino funcionar, ele tem que funcionar todo dia, né? Não necessariamente que nem a gente está falando no caso da colite, né? Tá. Você vê um ritmo intestinal, tem que ver a alimentação, o que você está comendo. Tem gente que come fibras, tem gente que não come fibras, tem gente que toma água demais, tem água de menos. É todo um processo de cuidado, né? De hidratação, de mastigação, que nem eu falei, para produzir saliva, né? Mas é uma observação importante, assim, o ritmo intestinal é a primeira coisa. Outra coisa que eu pergunto, também. eles não vão fazer, é se afunda ou se boia. Do cocô. Quanto que você está gerando? Não, todo mundo que lida com intestino fala de cocô. Sim, tem que ser importante. Tem até aquela tabela. Tem que fazer. Do cocô, a gente sim. tem, chama tabela de Bristol. Eu tenho no consultório como é o seu cocô, já que não quer falar. E aí você consegue saber mais ou menos o ritmo que está visual, que nem criança, né? Sim. Vai no oftalmo, ele não sabe ler, tal, não vê bichinho. Então tá aqui os bichinhos, que é o né? intermediário lá, né? O marrom anelar, assim. As bananinhas, não mole, não solto, não boia, né? Tudo dor de isso daí barriga, mesmo. dor de cabeça, dores gases, em geral. espasmos, né? Isso tem muito. Sudorese, suor frio, que eu falo, não suor quente, saudável. Sudorese suor com frio cheiro. de fazer. Hálito, halitose. Tudo isso, gente, é disfunção. Sim. E aí a gente vai ver, geralmente tem sintomas emocionais, né? Sim. Às vezes a pessoa tá num quadro mesmo, psicopatológico, e aí tem que tratar tudo junto, né? Ou às vezes ela tá com exaustão, com burnout, com ansiedade, com irritabilidade, com estado depressivo. Sim. Então é os dois, a gente precisa olhar para tudo isso junto, né? Isso mesmo. Muito bom. Não dá problema. Muito obrigada, Toninho. A gente está fazendo episódios mais enxutos aqui. Todo o público aí. E aí vamos ver quanto mais a gente puder fazer. Se quiser conversar depois sobre outras coisas, acho que a gente está disponível. Vamos divulgar e vamos trabalhar. Porque eu estou gravando de São Paulo hoje, pessoal, a gente está com um estúdio itinerante. Se vocês quiserem saber mais informações, escrevam aqui. Se quiserem que volte, escrevam aqui também para a gente saber. A gente sempre deixa o contato, mas você não tem Instagram, né, Toninho? Tenho. Qual é? Mas ele funciona, né? Funciona. Tem gente olhando no seu Instagram. CMA Cavalheiro. CMA Cavalheiro. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui para vocês também. Obrigada, Toninho. Obrigado. Pessoal, um beijo para vocês e até o próximo episódio. Obrigado.